Jornal da Mix. Muito bem. Vereador, a gente estava aqui naquela expectativa de quem seria o presidente, enfim, houve aí um grande consenso entre todos os parlamentares, né? Diferente das outras eleições, que sempre vinha aquela surpresa, 2, 3 chapas, enfim, o que lhe dá um certo conforto aí para administrar a casa com o consenso de todo mundo, um trabalho em conjunto, vereador? Foi mais ou menos nessa linha? Alexandre, não sei se a palavra certa é conforto ou se é maior responsabilidade, né? Uma vez que nós temos aí agora, como você bem falou, a unanimidade dos votos, também a participação efetiva do Executivo, isso aí acaba criando aí uma responsabilidade maior. Até porque eu sempre menciono que cada vereador aqui na cidade de Blumenau, ele detém uma quantidade de votos que é a representatividade da comunidade. E automaticamente, com essa unanimidade, significa que Blumenau acredita no trabalho que foi me dado aí como presidente. Então, tentar desenvolver um trabalho que possa dar o respaldo que foi a votação para ser o presidente da casa. Como é que funciona essa conversa, Almir? Porque, além do seu nome, tinha outros nomes aí cotados para assumir a presidência, né? A maioria deles estava faz parte da mesa hoje, né? Cristiane, o Ito. Como é que funciona esse... Não vou dizer arranjo, porque não é um arranjo exatamente, mas O diálogo, né? Esse diálogo, exatamente, para chegar num nome comum, para não evitar um confronto, vamos dizer assim, entre dois candidatos a presidente. É um sistema democrático, né? É a mesma coisa que um sistema eleitoral. Todo mundo tem condições e pode se colocar, como eu falei, antes da eleição acontecer, fui entrevistado e perguntaram quem poderia ser os possíveis candidatos. Todos os 15 vereadores têm condições de ser candidato. Obviamente que cada um busca o seu espaço e aí começa o trabalho político da conversa com os demais parlamentares, né? Expondo as suas ideias, expondo o que pretende fazer e começa a fazer as montagens. O Alexandre falou que essa mesa foi unanimidade e as outras sempre tiveram surpresas, e eu sempre acabo dando uma risada quando fala disso, porque as surpresas das outras mesas foram ocasionadas por mim, na verdade, né? As últimas 3 mesas que aconteceram aí foi através da nossa articulação junto com os demais vereadores. O que acontece? Quando se comunga todos de uma mesma ideia, que querem caminhar numa mesma situação, acabou que todo mundo teve o consenso de entender que seria a melhor opção naquele momento, essa formação da mesa, eu, o Maurício Gol, a Cristiane Loureiro e o vereador Ito, que nós podemos aí representar da forma que todos queriam. Então, acabou por esse consenso não ter, né, essa segunda chapa. Na verdade, divergências sempre vão existir, né? A gente não pode aqui dizer que a Câmara de Vereadores, assim como qualquer parlamento, é um céu, né? Sempre vai ter, todo mundo tá lá para defender as suas ideias e seus ideais. E, obviamente, que isso muitas vezes pode sair de uma forma errada, pode ser interpretado de forma errada lá fora, mas lá dentro é o interesse de cada um. Até porque Blumenau tem muito político que ganha a eleição através de um segmento. São poucos na Câmara de Vereadores hoje que não tem segmento. Eu sou um deles. A grande maioria vem de um segmento e acaba defendendo somente aquele segmento. E aí é onde começam os nossos atritos, as nossas brigas, né? Porque o parlamentar não pode estar lá para defender somente uma bandeira. Ele é responsável por tudo que acontece na cidade. Esse é um dos grandes desafios que a gente vem trabalhando para tentar mudar. Eu vou votar aqui porque aqui é meu segmento. Não, não pode ser assim. Ele tem que votar com consciência, tem que votar com entendimento que vai fazer o bem para todo mundo. O vereador Almir, sai presidente, entra presidente, e o assunto da sede própria da Câmara sempre vem à tona, né? O Egídio fez um trabalho também, botou mais uma sementinha, né? Inclusive, a gente teve lá na apresentação aquele terreno ali no centro histórico, ali que seria o ambiente da nova casa do parlamento. Vai ser algo como prioridade também na sua pauta, como presidente da Câmara? Sai ou não sai a sede própria na sua gestão? Eu devo ser agraciado com a condição dessa casa ser construída na nossa gestão, até porque, como você bem falou, já é um trabalho que vem de outros presidentes. Lá de trás, o Lanzarin já começou a todo um projeto, toda uma ideia, depois o Egídio também já tomou a frente. Já foi criado muito tempo atrás um fundo, né, para que tivesse essa reserva para poder começar a preparar a construção. E o Executivo também entende da necessidade. Tivemos a oportunidade de adquirir o terreno, um terreno que é ali no centro histórico, né? Aquelas pessoas mais antigas lembram bem como é que era aquele centro histórico antigamente, né? Era só barzinho e botequinho e nada mais. Com a vinda da Câmara ali, mesmo
por enquanto, como aluguel, criou-se uma vida no centro histórico, né? A parte mais antiga da cidade criou vida, a reforma dos prédios antigos, enfim. A ideia o prefeito tem essa ideia, nós, enquanto parlamentares, temos a ideia de fazer, mas não fazer somente a Câmara de Vereadores, Alexandre e Pancho, fazer algo que possa também contemplar toda a cidade, como um parque, já que o terreno tem espaço para isso, revitalizar a margem esquerda do Ribeirão Garcia, revitalizar a margem esquerda também do Rio Itajaí-Açu, dando uma condição melhor para a nossa cidade, mais bonita para aquela parte histórica, né? A cidade é uma cidade turística e também uma cidade que tem história, que tem essência. E ali é o ponto que precisa ser cada vez mais revitalizado. Então, com a Câmara de Vereadores, eu diria, em alguns momentos, até falo que a Câmara de Vereadores é um segundo plano. Nós vamos aproveitar o terreno para revitalizar. O pessoal ali da Garcia não tem onde levar a família no final de semana, as crianças para um parque, fazer um parque bacana, fazer uma área de lazer, de conveniência com as pessoas e, obviamente, a construção da Câmara. Em que pé está esse processo, vereador? Vocês já têm o terreno, né, que fica ali na Rua das Palmeiras, a Alameda do Duque de Caxias, mas já tem projeto executivo, por exemplo? Quanto vai custar essa sede? É aquele projeto que foi apresentado há alguns anos para a gente? Em que pé que está esse processo? A princípio, o projeto vai ser aquele que foi apresentado. Eu tive uma conversa logo após a eleição da mesa com o prefeito e eu tenho essa... Eu não sei se é o defeito, como é que eu posso dizer? Eu sou muito de cobrar aquilo. É que nem tu prometer uma bicicleta para uma criança no Natal. Se tu não der, né, vai dar problema. Então, foi dada a palavra, para mim a palavra basta. Então, a gente está trabalhando nisso. E o prefeito já se comprometeu, o executivo já se comprometeu. Iniciamos o ano trabalhando já com a ideia de contratar a empresa para fazer os levantamentos. Tem-se uma ideia, mais ou menos, que o parque vai custar em torno de 3 a 4 milhões, né? Isso foi um orçamento feito naquela época que foi apresentado o projeto, e a Câmara em si uns 15 milhões. Obviamente que tudo isso aí, depois de Covid, depois de tudo que aconteceu, deve ter alguma diferença de valores. Mas, com a participação do Executivo efetiva, com a vontade de fazer e do Legislativo, eu não tenho dúvida que nós vamos terminar o mandato de presidente, eu e o prefeito Mário, como prefeito da cidade, entregando esse parque e a Câmara de Vereadores. Quanto que a Câmara tem reservado para essa obra? A Câmara tem, hoje, aproximadamente uns 5 milhões. Mas, obviamente, que isso aí é todo final de ano agora, como a gente vai fazer o repasse para o município, entra mais um pouco no caixa. Então, eu não tenho como passar isso agora, até porque não sabemos qual vai ser o valor a ser repassado agora. É daquele fundo, né, que foi criado. É do fundo. Tá? O vereador tem razão, o Almir comentando aqui, Pancho, porque quando a gente vai no centro histórico, vai passear ali final de semana. Tá cheio de gente, turista, passeando, foto e tal, e a gente divide espaço com quem? Com aqueles craqueiros que ficam ali perturbando, cara. É um centro histórico do município. A Câmara, e o vereador tem razão, deu vida, um pouco mais de vida. Que aquilo ali, vai passear à noite ali na Rua das Palmeiras pra você ver. Não, de fato, e deslocando a Câmara mais para o meio da Rua das Palmeiras, começa a ocupar aquele lado sem de dúvida, lá, sem dúvida. Né, que está realmente, não vou dizer abandonado, mas tem imóveis abandonados ali também. Mas não tem atração, né? Porque as atrações terminam ali no Museu da Família Colonial. Não, até ali. Dali em Depois diante até a Amazonas não tem absolutamente daí nada. Daí corre o risco de ser atropelado. Exatamente. E cria um ambiente ruim, exatamente isso. E a ida da Câmara para lá, com certeza, vai começar a mudar esse clima, vamos dizer assim, naquele lado da Rua das Palmeiras, naquele lado do centro histórico. Confesso que eu não sabia que tinha espaço também para um parque ali, vereador. Sim. Além da sede da Câmara, para um espaço mais de lazer e tal. Conta a história que o doutor Blumenau, quando chegou em Blumenau, ele parou ali naquele canto da barranca ali. Encalhou? Isso, encalhou ali, né? Encalhou. E ele fez uma trilha ali. Essa trilha a gente vai tentar reviver. Vamos tentar fazer a trilha que ele andou ali certinho. Bacana, bem bacana o que vai ser feito ali. Sabes que do lado do mausoléu tem uma trilhazinha já com pedra ali que vai para lugar nenhum, né? Na realidade, vai para o parque. É meio para simbolizar o Dr. Blumenau. Exatamente. O legal é que esse parque, para quem não consegue visualizar, ele fica na margem direita do Ribeirão Garcia, né? Uhum. Ou seja, passa ali por trás do mausoléu e vai até onde vai ser construída a sede da Câmara. Então, é um parque que está escondido hoje, porque ele está lá atrás de todo esse complexo do centro histórico, mas que depois vai ajudar a integrar justamente tudo isso, né? A própria Câmara, provavelmente, imagino eu, vai aproveitar o fato de estar no centro histórico para ser também uma atração, de certa forma. Eu não sei exatamente quais são os planos para colocar no primeiro andar da Câmara, aquela coisa no andar térreo, mas podia aproveitar o andar térreo, ou o primeiro andar, não sei se vai ser aproveitado como estacionamento, o andar térreo, para criar uma atração também para o nosso turista, né? Acho que fica aqui a sugestão. Acho que é importante que a Câmara se integre dessa forma ao centro histórico e fortaleça ainda mais esse potencial.
Mas não é só a sede da Câmara, né, vereador? O senhor, na condição de presidente, né, ali, pô, é um cargo importantíssimo também ali, né, para assumir o comando do Legislativo. O que o senhor tem em mente? A gente vê aí na Câmara, para quem acompanha, né, e eu acho que tem que acompanhar, porque o vereador tem um papel importantíssimo aí na sociedade. Às vezes é aquele discurso meio vago, né? O vereador vai para anunciar a festa de igreja, outro vereador vai para dizer que eu gastei só 2 clipes esse ano, eu sou o que mais economizo. Enfim, mas tem que entender também o papel do parlamento, né? Como é que o senhor vai conduzir os trabalhos aí com seus colegas aí durante a sua gestão? Então, tu sabe que eu venho de uma formação militar, a minha vida toda foi pautada na hierarquia, na disciplina, eu tenho isso como um carro-chefe na minha vida, o respeito acima de tudo. E eu quero, quando começar o ano que vem, a primeira conversa é uma reunião com os parlamentares, porque eu acho que não é isso que a sociedade espera. Não é isso que, como você falou, economizei 2 clipes. Né? Eu fui julgado aí um tempo atrás por conta de 2 viagens que eu fiz para Brasília para buscar recursos. Gastei lá 3 ou 4 mil reais dos cofres do município, mas trouxe quase 3 milhões de reais. Né? Então a gente tem que pesar e tem que ver o que é importante para a cidade. Obviamente que para tudo vai ter um gasto. Eu quero ter uma conversa assim com todos os parlamentares e que saia do individualismo e que passe para o coletivo. Né? Tem muita política umbilical, eu sou, eu faço, é eu que consigo, enquanto que aqui fora ninguém está pensando nisso. O pessoal quer saber na coletividade, o pessoal quer saber o que o cara vai desenvolver lá para trazer de bom para todo mundo, na área da educação, na área do transporte, na área da saúde, não o que vai fazer aquilo que você falou. Tampou o buraco da minha rua, virou rei, ou foi na festa de igreja, foi lá no caça-tiro, ou coisa parecida. Trazer projetos que tenham condições de fazer Blumenau crescer do tamanho que ela está crescendo. Blumenau é a 3ª maior cidade de Santa Catarina e hoje ela precisa cada vez mais ter aí pessoas com condições de transportar e levar ela para o nível acima daquilo que ela já vem fazendo. O prefeito vem fazendo um excelente trabalho e muitas vezes eu digo que esse discurso que você bem falou aqui da economia acaba ficando para trás da evolução que a cidade está tendo com o prefeito está fazendo. Então, nós precisamos ter essa consciência, é um trabalho que eu quero ter com todos os parlamentares, para que a gente, juntos, independente de condição política, independente de bandeira e independente de segmento, consigamos fazer aí com que a cidade cresça no tamanho que ela merece e nós darmos o retorno para a nossa sociedade que eles esperam. Vereador, quais são os principais temas que devem pautar aí as conversas da Câmara, as propostas de leis, os projetos de lei no ano de 2023, né? Quais são os projetos de lei, por exemplo, que estão lá parados ainda ou estão em análise que podem ser votados aí em 2023 e são importantes para a cidade? O senhor tem mais ou menos esse levantamento aí, na sua opinião, obviamente, né? A pauta, praticamente, ela tá bem antecipada, a pauta de projetos, né? Tem um outro projeto que não vai impactar diretamente a vida do blumenauense, são projetos voltados àquilo que eu te falei, mais para a área de segmento, tem um projeto para a igreja, tem um projeto lá para clubes de caça e tiro, são projetos que, na minha opinião, não impactam diretamente o cidadão que acorda de manhã, vai para o seu trabalho, vai levar o filho para a creche e volta. Esses projetos são poucos que tem na linha de ascensão. O que eu quero levar e propor para os meus colegas na Câmara é a aproximação da Câmara nos bairros, a aproximação da Câmara nos lugares mais longe do centro da cidade. O blumenauense, às vezes, não vem para o centro, não vem acompanhar uma sessão da Câmara, muitas vezes por conta do horário. Isso também a gente vai querer jogar na mídia para ver se melhorando, né, mudando o horário, vai melhorar a vinda das pessoas para lá, para participar. Eu quero fazer a Câmara itinerante, eu quero levar nos bairros, chamar as associações de moradores, chamar os moradores para participarem efetivamente e sentirem como é que é uma sessão ordinária, como é que é um parlamento, como é que é uma votação de projeto, para que eles tenham um pouco mais de conhecimento, porque às vezes, e a gente não pode culpar também, às vezes as pessoas fazem comentários e fazem pedidos que nenhum ET vai conseguir resolver. A verdade é essa. Né? E aí, quando tu diz um não, e é difícil, né? Muitas vezes tu tem que dizer não, e eu sou uma pessoa que, se eu não consigo, eu já falo não, e às vezes dói, ninguém quer receber um não, né? E às vezes com esse não você acaba criando aí uma celeuma entre o eleitor e o político. Não adianta falar porque não resolve nada, ou coisa parecida. Então, nós temos que ter esse cuidado. E eu quero fazer isso. Um dos grandes pontos nossos vai ser esse.
levar a Câmara itinerante nos bairros para poder ter a oportunidade dessa aproximação. Para que não se fale mais, Pancho e Alexandre, que só vem a cada 4 anos ou que só aparece no momento de política. Nós vamos tentar fazer o máximo da aparição, utilizar muito as redes sociais, utilizar muito a rádio, TV, o que for possível para demonstrar e mostrar o trabalho. Até porque o país vive uma política aí de muita insegurança, né? Nós vivemos numa política aí que cada dia é um escândalo diferente e isso acaba contaminando aqui os parlamentares, né? Eu estava até comentando que muitas vezes o pessoal vê o vereador aí como um inimigo da sociedade. Isso é por conta da falta de comunicação. Isso é por conta da falta de vários... de aproximar mais. E esse é uma das grandes ideias que nós temos. Na minha visão, o que falta para muita gente é entender o papel do vereador. O vereador não vai pavimentar a rua. Ele vai intermediar uma reunião, não vai tapar o buraco. O vereador não está lá para comprar rifa. Ele vai buscar uma subvenção para fazer a rua, né? Não, sem dúvida. Vai intermediar, vai fazer o meio-campo com o executivo. Aí se o vereador fala que não, é cobrado, taxado, mas aqui as pessoas não entendem o papel do parlamentar. Para que serve um vereador? Talvez esse papel, vereador, que o senhor tem ideia de levar para os bairros aí na Câmara, dá para cercar os 35 bairros aí, né, em um ano, né, em um ano, botar a meta. A gente quer fazer os 35 bairros em um ano, né? Eu acho que isso pode dar uma clareada um pouco na cabeça das pessoas. Né? É um desafio. E não dá para dizer que o vereador não tem responsabilidade no que o executivo vai fazer. Eu acho que tem essa participação, tem indicações que tem que ser feitas, tudo mais. Tal. O que me irrita um pouco, Almir, alguns vereadores vão lá, não vou generalizar, obviamente, mas tem vereador, não só aqui no Blumenau, em todo lugar, que usa essa questão do executivo, de que eu fiz isso aqui, ou eu que pedi para fazer isso aqui, como o principal mote de campanha, por exemplo. Né? Quando, na realidade, não é esse o principal papel do vereador. Então, a partir do momento que um vereador usa dessa ferramenta para se promover e para conquistar voto, ele está desvirtuando um pouco o papel. Né? Não que ele não tenha esse papel, ele tem também esse papel. Mas o principal papel é a fiscalização, é a elaboração de leis. Né? Basicamente é isso. Ele está enganando a sociedade. Não, mas complementando... Ele está se enganando, na realidade. Não. Ele está tendo para ele, como aquilo sendo o principal, né? Ele faz isso de caso pensado, porque ninguém vai fazer isso sem pensar. É premeditado. É premeditado. Eu vou dizer uma coisa, eu vou complementar o que o Pancho falou, vereador Almir. É quantidade e não é qualidade. Que a gente vê na tribuna. Eu fiz este ano 50 projetos, 8.000 indicações e 70.000 requerimentos e tal, bati o recorde. Nem dormiu. Tá, então assim, onde é que está a quantidade disso tudo, né? Então é isso. É que nem Ele fiscalizou isso tudo? Ele foi atrás disso tudo? Ele viu isso tudo? Ou botou um assessor para andar? Eu sempre tomo como exemplo aquele projeto uma vez foi aprovado na Câmara que não pode fumar no terminal de ônibus. Se até o motorista fuma embaixo da plaquinha e ninguém fiscaliza. Então assim, não adianta uma lei. Né? Então assim, fazer lei é fácil, fiscalizar é mais difícil. Né? Difícil, então vamos lá. Tem que ter como colocar em prática, né, a lei. Não dá para ficar parada ali de lado. Né? Vereador, a gente quer complementar? Não, na realidade, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para o Almir, já que ele falou até que a gente sabe, né, que ele tem esse vínculo com o Exército, com as Forças Armadas e tudo mais. Queria que o senhor fizesse uma leitura dessa mobilização, Almir, que ocorre em frente aos batalhões, e aqui em Blumenau não é diferente, né? Muita gente lá na frente do 23º Batalhão de Infantaria pedindo alguma intervenção, questionando o resultado das urnas e tudo mais. Que leitura que o senhor faz dessa mobilização, já que o senhor tem uma relação aí íntima aí com o Exército, vereador? O primeiro ponto que eu comento sempre é que, a partir do momento que é uma movimentação ordeira, que é uma condição que não atrapalhe, que não tranque via pública, que não prejudique o próximo, para mim ela é válida. É o momento em que a pessoa pode expor aí seu sentimento e pode expor a sua vontade. Eu acho que isso é um direito que está assistido até na própria Constituição Federal. Quando se trata da condição de uma intervenção militar ou coisa parecida, é uma questão muito delicada de ser analisada. Nós não vivemos mais num momento de 64, um momento que facilmente qualquer general ia subir lá e ia fazer o movimento que ele achasse necessário. Hoje tem todo um estudo para ser feito, hoje tem toda uma condição de justiça, tem uma condição que tem que ser analisada a vida da população. Porém, eu não deixo de dar razão para a indignação das pessoas. Por que eu não deixo de dar razão para a indignação das pessoas?
Pancho, Alexandre e as pessoas que estão nos ouvindo. Nós passamos uma vida tendo que provar o que a gente faz, principalmente o político. Ele tem que estar dando, sempre é batido aqui nas rádios, na TV, transparência no processo licitatório. Nós temos o observatório que cobra transparência, a população cobra transparência. Se eu deixar de pagar uma conta e eu paguei atrasado, eu tenho que levar o comprovante para mostrar que eu paguei essa conta. Então, por quê? E aí fica a pergunta, por que a justiça brasileira não permite que sejam verificados os códigos-fontes, se o processo teve lisura, se o processo teve toda a transparência? O que impede de comprovar se isso foi verdadeiro? E isso fica na cabeça das pessoas, esse sentimento fica martelando. Nós se sentimos enganados, é o pior sentimento que tem, é se sentir enganado. Não, Alexandre, eu depositei para ti, mas cadê o comprovante que não entrou na minha conta ainda? Então, não, mas eu depositei. Então me mostra. É minha palavra que eu depositei para você. Não, mas então me mostra o comprovante. Não precisa, estou falando. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, isso é um dos motes que mais está abatendo nessas manifestações. O pessoal não está nem falando. E eu converso com manifestantes, eu converso com as pessoas, o pessoal não está nem falando, tem que voltar o Bolsonaro, tem que ficar o Bolsonaro. Não. Querem saber a verdade. Porque a gente se sente enganado. Poxa, tu vai lá fazer um voto, será que esse voto realmente foi para a pessoa? Será que eu fiz o voto para ele ou esse meu voto foi para outro? E a dúvida não pode existir, a dúvida tem que ser esclarecida. E aí que eu bato na tecla. Se não tem nada de errado, abre-se a condição de provar para a sociedade que está tudo certo. Não pode viver num coronelismo desse tipo, que é a minha palavra que vale, mais nada vale. Então, eu não discordo do movimento, sou favorável ao movimento, até porque nós temos que estar, como eu falei, aí, provando todos os dias da nossa integridade, da nossa transparência. Então, aqueles que detêm esse poder têm que dar o retorno para a nossa sociedade, afinal de contas, o poder emana do povo e o povo tem razão no final do processo. Tá certo. Vereador Almir Vieira, muito obrigado, né, por ter vindo hoje aqui, bater um papo leve, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais aí a sua meta de gestão como presidente da Câmara a partir do ano que vem, né? Volte mais vezes, né? Casa aberta aqui, viu, vereador? Eu ia dizer, outros papos virão, com certeza. Talvez não tão leves, né, vereador? Pode acontecer. Verás que o filho teu não foge à luta. Não tem problema para discussão. Eu gosto, a discussão é saudável, desde que vai do interesse da nossa sociedade. Tem que haver, né? Vocês tem que haver discussão. Tem que cobrar de fato. Exato. Mas vocês também têm que elogiar quando for o momento. Não, sem dúvida, isso aí. Dúvida. Vereador, obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado a todos, um bom dia para todo mundo. Valeu. Intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora